Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio. Vamos lá, vamos começar, né? Peguem o livro de vocês aí, o livro de ciências. Vocês irão abrir na página 116, certo? Vamos lá. Vamos ver ecossistemas e seus componentes. Vamos lá? Vivemos em um ambiente e dele retiramos elementos para a nossa sobrevivência. Podemos dizer que as interações entre os seres bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais e micro-organismos, e os componentes abióticos, como a água, o solo, o ar e os minerais, formam um ecossistema. As interações nos mais variados ambientes ocorrem devido às transferências de energia dos organismos vivos entre si com os demais elementos. Os ecossistemas podem ser de qualquer tamanho, micro ou macro ecossistema. No entanto, as relações entre as populações e o ambiente devem ser respeitadas. Por vezes, se estabelecem relações entre seres vivos até em uma simples folha caída na floresta. Como não se delimita o tamanho de um ecossistema, inicialmente faz-se uma distinção para melhor compreensão e estudo desses sistemas. São eles, os ecossistemas aquáticos e os terrestres. Então, abaixo aí vocês irão olhar, o ecossistema aquático, né, é o ecossistema da água e o terrestre da terra, né? No Brasil, encontramos os mais variados ecossistemas em extensões maiores, denominadas biomas. Os biomas possuem vegetação, relevo, clima e características próprias de cada um, certo? Então, olha lá embaixo, tem um mapa, né? O mapa do Brasil aí. Então, tá mostrando aí, né? A parte verde aí nós temos a floresta amazônica, nós temos as matas dos cocais, mata tropical, mata atlântica, a mata dos pinhais, o cerrado, a caatinga, os campos, certo? O ar, a água, o solo, as plantas, os animais e demais seres se relacionam em um processo de troca. Precisamos do oxigênio para respirar e da água para nos hidratar. E utilizamos os animais e os vegetais como alimentos, né, pessoal? Então, nós precisamos, né, é como se fosse uma troca mesmo, né? Porque nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da alimentação, nós precisamos da água, né? E tudo isso vem da natureza. Veja os diferentes ecossistemas encontrados no Brasil. Temos as florestas tropicais, que formam ecossistemas ricos em espécies animais e vegetais. A temperatura média anual está em torno de 20 graus e costuma chover com regularidade. Esse clima está nas florestas tropicais, certo, pessoal? Nós temos a caatinga, que ela é caracterizada por ecossistemas típicos do Nordeste do Brasil. A vegetação geralmente é árida porque chove com pouca frequência. Temos o cerrado, né, que é a nossa região, né, o nosso ecossistema aqui da nossa região é o cerrado. Ele apresenta uma vegetação rasteira e o clima quente, com um verão chuvoso e um inverno seco, né? Temos os manguezais, que apresentam uma diversidade de espécies de animais aquáticos. Eles estão formados nas localidades onde um rio deságua no mar, tá bom? Várias atividades humanas começam a ameaçar o equilíbrio e a existência de muitos ecossistemas. A poluição é uma das principais causas da extinção de vários ecossistemas. Ela é capaz de destruir recursos naturais como a água, solo e o ar, fazendo com que espécies do ambiente vivam em desequilíbrio, causando desaparecimento de população, animais e vegetais de um local. O aumento da temperatura do planeta é um problema que afeta o equilíbrio dos ecossistemas. O aquecimento global eleva as temperaturas, o nível e a acidez dos oceanos. Além desses fatores, o desmatamento de grandes extensões de terra e a exploração dos recursos naturais ocasionam o desequilíbrio dos ambientes. Então, chegamos à conclusão de que o homem,
interfere diretamente na manutenção dos ecossistemas. Ações de descuido, degradação e exploração irracional dos recursos naturais contribuem negativamente para a manutenção desses sistemas. E nós sabemos bem disso, né, pessoal? Porque a mão do homem está destruindo o planeta, né? Então, olha abaixo aí, olha essa foto. Muitos ecossistemas estão sendo destruídos devido à poluição das águas e do ar. Por isso se pede tanto, né? Menos poluição. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo nos mares, nos rios, nos lagos, nas lagoas, né? Mas, infelizmente, não respeitam, né? Então, é complicado. Vamos lá, então, pessoal, vamos responder aí a página 120. Página 120 e até a 122, pode ser? Vamos lá? Rapidinho vocês respondem, tá? Bem fácil, são pequenas, parece ser muito, mas são pequenas respostas, tá bom? Então vocês respondam aí, pausa o vídeo, responda e retornem pra gente fazer a correção, combinado? Então vamos lá, para quem já despausou, para quem já respondeu tudo e está aqui só para fazer a correção, vamos começar. Número 1. Liste os componentes vivos do ambiente e justifique a importância de cada um para o ecossistema. Olha lá, nós temos aí, né? Vamos ver o que tem. Nós temos plantas, né? Porque ele quer seres bióticos, seres vivos, né? Então, nós temos as plantas, os pássaros, tem cobra, sapos e macacos, né? E só que ele quer que vocês justifiquem a importância de cada um para o ecossistema. As plantas são importantes para quê? As plantas são importantes porque elas têm a fotossíntese, né, que nos ajuda na nossa respiração, porque precisamos do oxigênio. A agricultura, né, que de uma certa forma vem das plantas, então, para nos alimentarmos. Os pássaros, precisamos dos pássaros? Sim, precisamos também, né, a importância dos pássaros. Eles são importantes para o ecossistema, né, para poder dar um equilíbrio. Eles conseguem levar pólen, né, porque os pássaros, eles pegam das plantas, então eles jogam em outros lugares, ou seja, eles fazem uma plantação também. A cobra, porque de uma certa forma precisa da cobra, porque ela come outros animais, né, e isso dá um equilíbrio, né. Os sapos, os macacos, do mesmo jeito. Então, tudo é importante, né, pessoal? Por isso que nós temos, porque para dar um equilíbrio no ecossistema, para dar um equilíbrio na natureza, certo? Número 2. Leia a notícia abaixo. Extinção insere na Mata Atlântica Nordestina. A caça indiscriminada de aves e mamíferos que se alimentam de frutos ameaça a extinção de 34% das espécies de árvores, no que resta na Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco. De Alagoas ao Rio Grande do Norte, das 427 espécies de árvores típicas da região, 305 dependem de animais como pássaros e mamíferos para ter suas sementes espalhadas. Mas o efeito dominó não pararia nas árvores. Com tantas espécies a menos, o solo perderia proteção. Além disso, muitos outros seres vivos dependem dessas árvores. Então vamos lá, esse aí é um texto adaptado do jornal O Globo, do dia 2 de março do ano de 2000. As árvores correm risco de extinção devido a quê? Justifique a resposta. Bom, as árvores aí estão correndo risco devido que a caça, né? Porque as pessoas estão caçando, né, as espécies que espalham as sementes. Foi o que eu comentei da imagem acima. Os pássaros, eles têm essa função de espalhar as sementes, né? Porque eles pegam daqui, acaba caindo no solo dali, então eles têm essa função de espalhar as sementes. Então, por que está tendo a extinção? Devido à caça, né, das espécies que espalham as sementes, e aí, como está matando as
espécies, não está tendo esse espalhamento, certo? Número 3. De que forma o homem está interferindo nos ecossistemas? Bom, isso aí é uma resposta pessoal, né? Tá, justifique sua resposta. Eu vou ler cada uma, mas, enfim, o homem está destruindo devido à poluição, né? À caça, devido a vários fatores, né, pessoal? Número 4. Pesquise a respeito da vida nos manguezais e apresente suas conclusões para seus colegas de classe, certo? Então, vocês iriam colocar lá, né? Falar sobre o manguezal. O manguezal é o quê? Lá estava falando, né? Um ecossistema típico de áreas costeiras, alagadas em regiões de clima tropical ou subtropical. E é importante não confundir mangue com manguezal, porque o mangue é um tipo de vegetação predominante nos manguezais, mas ele não é um manguezal, certo? Mesmo com uma variedade pequena de espécies, o manguezal ainda é considerado um dos ambientes naturais mais produtivos do Brasil, devido às grandes populações de crustáceos, peixes e moluscos existentes. Esse tipo de ecossistema se desenvolve onde há água salobra e em locais semi-abrigados da ação das marés, mas com canais chamados gamboas, que permitem a troca entre a água doce e a salgada. O seu solo é bastante rico em nutrientes e matéria orgânica com características lodosas e composto por raízes e material vegetal, certo? Número 5. Pesquise e responda. Como ocorre o fluxo de energia nos ecossistemas? Ocorre quando um animal, né, se alimenta do outro. Aí ele recebe uma pequena quantidade de energia. A maior parte dessa energia vai para o ambiente, onde é transformada em calor, certo? Essa é a resposta da número 5. Pessoal, qualquer coisa, se não estiver dando tempo de ir respondendo junto comigo, vai pausando o vídeo, vai respondendo, vai anotando, certo? Então vamos lá na página 122, na número 6. Escolha um ser vivo e descreva abaixo os seres bióticos, animais, plantas, e abióticos, água, solo e ar, com quem ele interage. Então aí é uma resposta totalmente pessoal, né? Vocês irão escolher um ser vivo. Ele citou aí, né? Dos animais ou plantas. Animais ou plantas vocês vão escolher. E dos abióticos vocês vão colocar água, solo ou ar. E como que eles interagem? Como esses dois seres aí se interagem, certo? Número 7. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e indique a sequência correta. Então vamos lá? Tem 1, 2, 3 e 4, né? População, comunidade, biosfera e ecossistema. Vamos lá para descobrir qual que é que está falando da população. A população é a comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica? Não, né? Populações existentes numa determinada área? Não. População é um grupo de indivíduos de uma determinada espécie ocupando determinada área? Correto, né, pessoal? Agora vamos descobrir lá da comunidade. Comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica? Populações existentes numa determinada área? Correto, né? Isso é uma comunidade, né? A biosfera, ela é uma comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica? Não. Ela compreende todos os ambientes da Terra habitados pelos seres vivos? Sim, né? Essa é a biosfera. E o ecossistema é a comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica, né? Então a ordem ficou 4, 2, 1, 3, correto? 4, 2, 1, 3. Então vocês iriam marcar lá, né? Depois tinha que marcar a sequência correta. A sequência correta ficou a letra C, né? E número 8, marque a alternativa que contém os organismos indispensáveis para manter um ecossistema. Quais são os organismos indispensáveis para nós mantermos o ecossistema? São os carnívoros e os herbívoros? Não, né? Nós precisamos dos produtores e herbívoros? Não. Nós precisamos dos produtores, consumidores e decompositores? Precisamos, né? Porque a gente precisa de quem produz, a gente precisa de quem consome e a gente precisa de quem decompõe, né? Nós precisamos dos produtores herbívoros e carnívoros? Não. Herbívoros, carnívoros e decompositores? Não. Então a resposta correta é a letra C, correto? Então vamos
nossa próxima aula.